E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Miguel e finalmente, né? Voltamos à nossa série para o nosso segundo vídeo de CSS. Pessoal, muita coisa aconteceu. Eu acho que o último vídeo tem 10 meses, né? Primeiramente, queria pedir vocês desculpa por isso. A série, eu estava conversando com o pessoal no Discord, a série vai continuar, as postagens no canal vão voltar à normalidade. Eu fiquei um tempo fora, assim, muito por conta de trabalho também, só dando uma explicaçãozinha rápida para vocês. E eu me mudei e agora eu moro sozinho, não moro mais com meus pais. O meu microfone ele deu um problema, agora vocês podem, não sei se vocês conseguem perceber, mas eu troquei de microfone. Espero que esteja melhor o áudio, peço para vocês o feedback, deixem aí no comentário se está melhor, se está pior. Mas é isso, tá? Ainda não voltei com as lives na Twitch, mas pretendo voltar. Eu só preciso me organizar, mas eu vou voltar, nem que seja uma vez por semana. E é isso, pessoal. Eu estou tentando utilizar o Discord, mas provavelmente talvez a dinâmica mude um pouco. Para quem está no Discord pode continuar, eu continuo respondendo o pessoal sempre, mas eu vou pedir para vocês, me sigam aí no Instagram, vou deixar o arroba aqui embaixo. Me sigam aí, tá aparecendo aí embaixo para vocês agora. O meu Instagram, porque lá eu acho que fica mais fácil a comunicação, eu respondo um monte de gente, peço para vocês sugestão de vídeo. E é aquela mesma coisa de sempre. Quem gostou ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se tiver crítica, sugestão, pode deixar no comentário. Pessoal, vamos começar o nosso vídeo aqui. Eu peguei a mesma coisa que eu fiz, tá? No último vídeo nosso primeiro vídeo da nossa série de CSS. A mesma estruturinha, tá, gente? O que eu fiz? Criei um HTML, as marcações do HTML. Criei um arquivo que chama style.css, importei ele aqui, igual eu ensinei. Quem não entendeu isso, volta e assiste o nosso primeiro vídeo. Eu vou deixar nos cards aí, para poder pegar até aqui. E aqui está o nosso CSS. Se eu colocar aqui um H1, vídeo 2 CSS. Se eu salvar, ele já aparece aqui para mim, então tá tudo certo. Mas vamos testar se o nosso arquivo está importado certo. Vamos colocar uma cor vermelha nesse H1. Tudo certo, tá dando tudo certinho, não tem segredo. Pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês duas coisas muito importantes no CSS, que é de extrema importância mesmo, que vocês vão utilizar todos os dias quando vocês começarem a trabalhar. Quem já trabalha com isso sabe muito bem disso, que no início pode gerar um pouquinho de confusão, mas não é nenhum bicho de sete cabeças, e eu vou tentar explicar para vocês, que são duas coisas. A gente chama de CSS Box Model. Se eu vier aqui, ó, e digitar no Google, vocês vão ver aqui, ó. Tem vários tipos de explicações. Essa é uma explicação legal. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui. Deixa eu voltar lá. Aqui. Essa é uma explicação legal, mas eu vou mostrar para vocês na prática, tá? Não se preocupem, não se assustem, que é mais simples do que parece. Para a gente começar a treinar e eu explicar para vocês o que é esse CSS Box Model, eu vou criar uma div aqui. Eu vou usar a ajuda do SLint, eu digitei div e ele já, apertei tab, ele já completou para mim. E vou digitar aqui, esta é a minha div. Vou salvar e aí ele aparece aqui para mim normalmente. Gente, uma coisa que é muito importante, é um grande amigo de vocês, é o inspecionar elemento ou o console do navegador. Nesse meu caso aqui eu estou usando o Chrome, como vocês podem ver aqui no canto superior esquerdo. Mas todo navegador tem o console dele, o modo desenvolvedor, aí depende de como o navegador chama. Para vocês conseguirem enxergar, vocês podem apertar, se eu não me engano no Windows é Ctrl Shift I, mas o jeito mais fácil, clicou com o botão direito, inspecionar, pode ser em qualquer lugar
da tela aqui que vai dar certo, tá? Ele aparece o inspecionar aqui, você clicou e pronto. A gente tem a nossa marcação, é a mesma coisa que está no nosso HTML. Depois, se vocês quiserem, eu explicando melhor uma funcionalidade de cada coisa aqui, vocês podem me pedir, deixem aí nos comentários se vocês querem. Mas aqui está a nossa mesma caixinha do CSS Box Model, tá? Eu vou, antes de eu explicar o que é tudo isso daqui, eu vou explicar um por um. Vou começar pelo margem, pessoal. Margem, o próprio nome, ele é meio autoexplicativo. Mas eu vou demonstrar para vocês. Eu vou usar um seletor de tag aqui. Nesse caso não tem problema, porque eu só tenho uma div, ok. Vou colocar uma borda nela. Vocês lembram? A propriedade borda, ela é aninhada, né? Então eu preciso passar mais de um parâmetro aqui. Eu passo o primeiro parâmetro, a largura dessa borda, pode ser de 1 pixel só. O segundo é o tipo de borda que eu quero uma borda sólida, e o terceiro é a cor. Vocês podem ver aqui que eu coloquei uma borda, ele já colocou a borda aqui para mim. O que é a propriedade margem, tá, pessoal? A propriedade margem, ela é a propriedade que fica mais na parte de fora do conteúdo, e eu consigo, se eu vier aqui colocar, de começar a digitar margem, eu consigo setar um valor de margem. E o que a margem faz? Por exemplo, eu quero espaçar esse meu texto aqui, ele está muito colado nessa linha vermelha, eu quero espaçar ele um pouco. Eu coloco aqui, eu posso colocar um margem, ou eu posso fazer assim, eu posso escolher o left, que seria esquerda, eu posso escolher o right, que seria direita, bottom, que seria embaixo, e top, que seria no topo. Não tem mistério nessa parte. Eu quero colocar uma margem esquerda, né, porque como exemplo eu achei que está muito colado, e eu quero colocar uma margem de 20 pixels. Vou salvar, prestem bem atenção o que vai acontecer aqui. Ó. Eu espacei tudo, tanto a div quanto a borda, e aí que está o conceito de margem, tá? E aqui é legal no Chrome, no console, que ele mostra para mim o quanto ele aplicou de margem. Ele está falando para mim que à esquerda, tá vendo que o 20 só apareceu aqui? À esquerda eu tenho 20 pixels de margem. O mais legal é que ele ainda é intuitivo. Se eu vier aqui e colocar o mouse, ele mostra para mim lá, ó, onde está a minha margem. Assim, uma definição correta de margem, se vocês forem pesquisar na internet, é o seguinte: ela limpa uma área fora da borda, por isso que eu coloquei a borda, tá vendo aqui, ó? Ou seja, a margem, ela fica fora da borda do conteúdo. Ou seja, a margem fica nessa parte aqui, ó, fora da borda. Então o conceito ela limpa uma área fora da borda do conteúdo. Conteúdo está aqui, a borda a gente colocou de vermelho, ela limpa uma área fora da borda do conteúdo, preenchendo essa área de maneira transparente. Ou seja, assim, resumindo, ela dá um espaçamento fora da borda. E aí, pessoal, vocês podem ver aqui, ó, o desenho ele mostra isso para a gente. O margem, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Ó. Eu consigo dar um zoom. O margem, a borda, ela mostra a borda aqui para mim. E aí dentro eu tenho o padding. E aí eu tinha comentado para vocês lembram que eu estava achando muito junto aqui o texto da borda? Para eu separar esse texto daqui de dentro, eu não posso usar o margem, porque o margem, a explicação é uma área fora da borda. Então eu preciso de uma área dentro da borda. Qual que é essa área? É o padding. Aqui, se eu deixar o mouse em cima, vocês veem que ele não está marcando nada. Mas eu vou fazer a mesma coisa aqui. Ó. Vou colocar um padding left de 20 pixels. Eu vou salvar. Antes de eu salvar, reparem aqui dentro o texto e a borda. E reparem aqui também, ó, no nosso CSS Box Model. Vou salvar. Viu? Eu dei o espaçamento dentro da área da borda.
E aqui ele mostra para mim, ó, que eu tenho um padding à esquerda, por isso que o número está à esquerda, de 20 pixels. Então, gente, eu consegui construir aqui para vocês, com esse exemplo muito simples, o que é esse gráfico aqui. Essa área aqui onde está o texto, a gente chama de content, é onde fica o conteúdo. O conteúdo pode ser uma imagem, o conteúdo pode ser um texto, o conteúdo pode ser outra tag. É isso. E isso é muito importante para vocês entenderem o funcionamento o comportamento do HTML e do CSS. Porque tem muita gente que usa e não sabe como funciona. Vai muito na tentativa e errar. Tentei uma margem, não deu, vou tentar um pad. Mas é muito importante que vocês entendam de fato como funciona cada coisa. E aí, rapidinho, só para a gente mudar o tópico, o margem, eu posso fazer ele left, right, igual eu já expliquei, mas eu posso fazer ele assim também. Eu vou explicar para você. O margem, o padding, os dois funcionam da mesma maneira. Eu posso passar ele assim. Se eu passar só ele assim, sem especificar quais são os lados, eu vou salvar, ele vai aplicar tanto na esquerda, tanto embaixo, tanto em cima quanto na direita. Reparem aqui no nosso CSS Box Model, ó. Salvei, ele aplicou em todos os lados, tá vendo? E se eu vier aqui, ele mostra para mim, deixar o mouse aqui em cima, ele mostra para mim a minha margem. Aí, se eu vier, der um espaço e colocar, por exemplo, 10 pixels, o que eu estou querendo dizer? Eu quero que em cima e embaixo seja 20 pixels e eu quero que a esquerda e a direita seja 10 pixels. Então, reparem para vocês verem, ó, ele já aplicou para mim, ó, em cima e embaixo aqui 20 pixels. E a esquerda e a direita 10 pixels. Essas são maneiras, pessoal, encurtadas, tá bom? De você fazer, aplicar a propriedade margem. Eu consigo também, por exemplo, colocar assim, ó, 5 pixels. O primeiro, se eu colocar 4 valores aqui, o primeiro fica sendo o topo, o segundo fica sendo o lado direito, o terceiro fica sendo o lado inferior e o quarto e último valor fica sendo o lado esquerdo. Se eu salvar, reparem bem para vocês verem, ó. Primeiro valor aqui, 5 pixels, ele veio aqui para cima. Ó. O segundo valor, 10 pixels, ele veio para a direita. O terceiro valor, 3 pixels, ele veio para a parte inferior e o último valor ele veio para a esquerda. Isso é a mesma coisa eu consigo fazer com o padding. Eu posso colocar 20 pixels que ele vai aplicar para todo mundo, tanto superior, direita, inferior e esquerda. Eu posso colocar desse jeito que ele vai aplicar superior, inferior, esquerda e direita. Se vocês verem aqui, ó, eu estou com 20 pixels, igual eu selecionei aqui em cima e embaixo, e 10 pixels na esquerda e na direita. Os dois funcionam da mesma maneira. Eu consigo aplicar tanto um valor, tanto 2, quanto 4 valores. 3 valores eu não consigo, tá, pessoal? Isso é muito importante. A gente, na nossa próxima aula, eu vou fazer um estudozinho que eu vou juntar tudo que eu apresentei na primeira e na segunda para vocês verem de fato o verdadeiro valor, a verdadeira importância disso daqui. Vou apagar? Então ficou claro, né? Como vocês podem ver, é a mesma coisa que eu expliquei para vocês aqui, ó. Não tem segredo. O conteúdo é o que a gente está escrevendo, é a nossa div no caso. A arinha azul aqui é o padding, a arinha verde é a borda e a arinha cinza é o margin. Ok. E aí, pessoal, vem uma outra que eu acho que é até mais importante do que essa explicação aqui. No CSS, a gente tem uma propriedade que a gente se chama display. Essa propriedade display, e assim, dá para render aí só falando sobre ela pelo menos mais uns 2, 3 vídeos. Ela é muito abrangente, mas eu vou explicar nesse vídeo aqui para ele não ficar tão longo, sobre duas propriedades. A propriedade block e a propriedade inline. Tá, Miguel, mas o que é isso? O que é block, o que é inline? Vou explicar para vocês. Por padrão, qualquer tag HTML ela já tem
um tipo de display definido. E aí, esse tipo de display, ele muda conforme a tag. Eu vou explicar para vocês. A tag div, ela tem um tipo de display que se chama block. Se eu vier aqui, ó, digitar display block, isso já vem implícito, tá, pessoal? Quando é div, eu não preciso escrever, isso já é implícito. O HTML, ele faz isso por detrás dos panos. Se você ver aqui, ó, vou apagar aqui, ó, vou salvar. Se eu vier aqui, ó, clicar nessa setinha e selecionar a minha div, ou então eu posso até vir aqui, ó, clicando aqui na div, ele mostra aqui para mim, ó, tá vendo? Display block. Aí ele fala aqui, ó, User Agent Style Sheet. O que é User Agent? É o meu navegador. Tipo assim, o agente do usuário. Então, meu User Agent é o Chrome. E aqui ele fala que é a folha de estilo do Chrome. Então, isso é implícito. A div, por padrão, ela já vem com esse comportamento. Mas o que o display block faz? O display block, ele sempre começa em uma outra linha e ocupa o espaço total dessa linha. A borda, ela mostra isso para a gente, ó. O que ele fez? Ele começou nessa linha, como não tem nenhuma outra linha, ele começou aqui. E ele ocupou o espaço total, tá vendo que vai até aqui o final? Se eu vier aqui, ó, e colocar outra div, e colocar segunda div, e vou salvar, o que ele fez? Ele começou numa outra linha e foi até o final da nossa tela. Ele ocupa o espaço da linha inteira. E existem outras propriedades que já vêm por default, ou seja, por padrão, como display block. Quais são essas propriedades? Qualquer tipo de título, ou seja, o H1, o H2, o H1 ele vai até o H6. Então, de H1 a H6, ele é display block. Então, se eu vier aqui, ó, título, e salvar, eu vou colocar no nosso título aqui também, ó, H1, border, um PX solid, vamos colocar uma borda verde para a gente ver. Ó, ele é a mesma coisa, ele tem... começou numa outra linha e ocupou até o final. E aí o H1 ele tem um outro tipo de definições por padrão. Se você quiser ver, pessoal, isso é muito fácil da gente ver. Só você clicar aqui, eu selecionei o meu H1 e aqui ele mostra para mim, ó, o que ele herda. O H1, então, ele já tem um tamanho de fonte setado e ele já tem margens pré-definidas. E por padrão ele vem como negrito. A gente consegue mudar isso? Consegue, mas eu estou mostrando para vocês as definições padrões. Essa aula, pessoal, ela vai ser bem teórica, a gente não vai fazer tanta coisa, mas é porque isso é o fundamento do CSS. É muito importante. Escuta o que eu estou falando com vocês. Eu programo aí há quase 10 anos, eu tenho uma experiência bem legal no desenvolvimento front-end. Isso é muito importante. Isso daqui, para o resto da vida de vocês, se vocês forem trabalhar com front-end, vocês vão ter que lidar com isso daqui. E saber o comportamento desse básico, ele vai te ajudar a evitar muita dor de cabeça lá na frente. Então, voltando à explicação, qualquer tipo de título, ele tem como default display block. A gente tem também o parágrafo como display block. Parágrafo, ele começou numa outra linha, eu vou colocar aqui também para vocês verem. O parágrafo começou numa outra linha e foi até o final. E aí tem vários outros exemplos. Eu não vou mostrar todos para vocês porque o funcionamento vai ser igual. Tem o form, tem o header, tem o footer, tem o section, tem várias outras tags HTML que ela tem esse mesmo comportamento. E temos outro tipo de display, dentre vários, mas eu vou explicar para vocês, é um inline, o display inline. Quais são basicamente as propriedades, as 3 principais propriedades que tem esse tipo de comportamento? O span. Eu não sei se eu cheguei a comentar para vocês, mas eu acredito que sim. O span ele é uma alternativa à div, só que ele tem o display inline. Se você quiser usar alguma coisa que não tem esse comportamento, que é de começar em uma outra linha e ocupar até o final, você utiliza o span. Então eu vou digitar aqui, ó, esse é o meu span. Se vocês verem aqui, Miguel, mas o span ele começou embaixo. Sim, mas por conta que o nosso
a nossa tag anterior é um P. O P ele tem como default display block que ocupa a linha inteira. Então ele empurra o nosso spam aqui para baixo. Mas se eu vier aqui colocar aqui uma borda no spam, um PX solid purple, vocês vão ver que qual que é o comportamento do spam? Ele começa na mesma linha, ou seja, ele não começa em outra linha e ocupa só o espaço que ele precisa. Se eu vier aqui ó, e colocar mais coisa aqui, ó, ele só vai ocupar o espaço que ele necessita. E a prova é que ele não começa numa outra linha. Eu vou fazer o seguinte, vou criar um outro spam aqui. Segundo spam. E aí reparem só, ele ficou inline, o próprio nome é autoexplicativo, ele está na mesma linha. Isso é muito importante. Tem algumas outras propriedades do HTML que tem esse mesmo comportamento, que é a tag A, que é um link. Eu vou mostrar aqui para vocês. A tag A ela recebe como uma propriedade o href. O href é o link para onde ele vai levar. E aí eu vou colocar aqui o google.com. E se eu colocar aqui, reparem para vocês verem, ele ficou na mesma linha, ou seja, todos esses têm como default o display inline. Se eu clicar aqui, ele mostra para mim, por exemplo, eu não entendi por que ele não mostrou para mim aqui, mas ele tem como display inline. Consigo manipular eles? Eu consigo alterar o display de qualquer propriedade. Vamos supor que aqui, ó, eu venho aqui ó, e digito que eu quero que as minhas divs não tenham mais o comportamento default, que é o display block, eu quero que elas tenham display inline. Se eu vier aqui salvar, pronto, todas as minhas divs elas vão ter esse comportamento a partir de agora. Faz sentido? Não. Eu posso fazer isso? Posso. É correto? Não, não é. Porque senão não faz sentido eu utilizar a div, eu deveria utilizar o spam, entendeu? Só que vai ter em outros casos que vocês vão precisar, por exemplo. Mas nesse caso aqui, isso aqui não é uma boa prática não, tá, pessoal? Se existem outras propriedades que me atendem com o comportamento default, esse é o correto a se fazer. Pessoal, eu vou ficar por aqui, eu acho que foi bastante conteúdo nessa aula. Eu não quero que os vídeos fiquem tão longos. Se você quiser um vídeo mais longo ou um vídeo mais curto, tá? Às vezes você quer assistir com um período mais rápido, deixa aí nos comentários. Eu peço, por favor, me sigam lá no Instagram, porque eu acho que é o melhor meio da gente se comunicar. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou e ainda não é inscrito, se inscreve aí. E valeu, pessoal, até a próxima.